vai mostrar dois circuitos que tem uma associação mista, que é o caso da primeira, e uma associação em série, que é o caso da segunda, de geradores. No caso, são pilhinhas, né? De pilhas iguais ligadas ao mesmo resistor R1. Em ambos os circuitos, A e V, o amperímetro e o voltímetro, representam, respectivamente, amperímetro e voltímetro ideais. Ideais quer dizer que eles não vão atrapalhar na medida, lembra? Todas as pilhas apresentam força eletromotriz igual a 1,5 volts e resistência interna igual a 1 ohm cada uma, tá? Então, todas as pilhas têm 1 ohm de resistência interna e força eletromotriz de 1,5 volts. E aí ele vai querer saber a alternativa incorreta. E aí ele vai fazer várias afirmações sobre a leitura do amperímetro, a leitura do voltímetro, a DDP fornecida, força eletromotriz total e etc. Então, vamos pensar junto? Vamos analisar todas essas coisas que a gente sabe que ele vai perguntar e aí depois a gente só vai comparando com os nossos resultados. Então, o que a gente faz sempre? Transforma tudo em uma coisa só. Então, todas as resistências internas mais o R1 a gente vai juntar e transformar em uma resistência só, que é a resistência equivalente. Todas as pilhas a gente vai ver o que dá para fazer, juntar e transformar em uma só, que seria uma força eletromotriz equivalente. E aí a gente vai calcular a corrente de todo mundo, comparar a primeira com a segunda e responder as questões, tá? É isso que a gente vai fazer. Depois, se faltar alguma coisa, a gente resolve enquanto a gente estiver lendo as alternativas. Então, vamos começar pela primeira, que é a pior, né? Então, o que a gente pode pensar? Eu sei que aqui tem 1,5 volt, aqui tem 1,5 volt, aqui tem 1,5 volt. Então, essas três de cima, o mais está ligado no menos, o mais está ligado no menos, está todo mundo em série, bonitinho, todo mundo é gerador. 1,5 cada um, eu tenho uma força eletromotriz total das três somadas. Então, eu sei que a força eletromotriz total das três somadas, se eu transformar todas elas em uma só, vai ser 4,5. 1,5 mais 1,5 dá 3, mais 1,5 dá 4,5. Mas, eu tenho também associados em série a resistência interna de cada um deles. Então, se eu tenho 1 ohm aqui, mais 1 ohm aqui, mais 1 ohm aqui, 3 resistores de 1 ohm associados em série, é só somar, vai dar 3 ohm. E embaixo vai acontecer exatamente a mesma coisa, porque eu tenho 3 pilhas do mesmo jeito. Então, vai ficar 4,5 em cima e embaixo, 3 ohm em cima, 3 ohm embaixo. E o R1 continua lá normal. Eu não desenhei o amperímetro e o voltímetro para não complicar a nossa tentativa de simplificar o circuito, mas a gente sabe onde eles estão, tá bom? Então, não pus, mas eles continuam ali. E agora, eu quero juntar esses dois aqui que eu tô vendo que eles estão em paralelo, tô vendo que eles estão separadinhos ali, eu quero juntar eles em uma coisa só. O que eu vou fazer? Eu sei que em paralelo tem a mesma DDP. Então, 4,5 em cima, 4,5 embaixo, a equivalente vai ser 4,5 volts também. Então, a gente vai ter com certeza 4,5 volts, porque eles estão em paralelo. Pus um asterisco aqui, vou continuar do lado de cá, porque ele não cabia, tá? Então, vai vir pra cá. Além disso, as duas resistências, que eram equivalentes, né, agora são só duas, elas também estão em paralelo. Então, eu tenho que fazer a resistência equivalente entre elas duas também. E lembrando que a resistência equivalente, eu tenho 3 opções agora. Eu tenho aquela fórmula 1 sobre RE, que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, mas dá muito trabalho. Mas a gente também sabe que quando tem só duas, eu posso fazer produto pela soma, que também funciona, mas também vai dar trabalho. Nesse caso, são duas iguais. Então, a gente pode usar aquela técnica de pegar o valor e dividir por quantos tem. Então, o valor é 3 e a gente tem 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, eu vou ter ali a bateria de 4,5, como a gente falou. A resistência equivalente 3 dividido por 2 é 1,5. E aí, fechou com o R1. Melhorou, agora eu só tenho 2 resistores. E aí eu tenho que juntar esses dois. E agora eles estão ligados em série, porque não tem mais nenhuma divisãozinha aqui. Então eu vou só somar os dois. Então esse é o meu circuito equivalente da figura 1. Eu tenho 4,5 volts sendo fornecidos, eu tenho uma resistência equivalente de R mais 1,5. Não sei quanto vale R, deixa R. E aí nisso tem uma corrente que está passando ali, que a gente não sabe calcular, porque a gente não sabe o R, mas dá para ter uma ideia. Guarda isso. Vamos pensar na outra. O que muda nessa segunda? A gente não tem a segunda partinha ali em cima, né? Então, a única coisa que a gente vai ter que pensar é... Tem 3 pilhas associadas em série. Mais com menos, mais com menos. 1,5 dessa, 1,5 dessa, 1,5 dessa vai dar 4,5, né? Essa daqui é a resistência R1. Então, aqui deu 4,5. Aí, 1 ohm dessa, 1 ohm dessa, 1 ohm dessas. 3 estão em série. Vou somar, vai dar 3 ohm. E isso tá ligado com o R1 lá de baixo. Certo? Aí o 3 ohm com o R1 tá em série, vou somar os dois e vou chegar no circuito equivalente da figura 2, que é muito parecido com o circuito equivalente da figura 1.
só muda o valor da resistência. Então, R1 é R mais 1,5 e o R2, R mais 3. Quem é maior? R mais 1,5 ou R mais 3? Se R é o mesmo R nos dois, então imagina que o R fosse 10. 10 mais 1,5 dá 11,5. 10 mais 3 dá 13. Quem é maior? O R2. Com certeza o R2 é maior. Então, se a gente for pensar no URI, a DDP é a mesma para os dois, certo? 4,5 cada um. Mas o R2 é maior que o R1. O que acontece nessa equaçãozinha aqui se eu fosse substituir? Se eu soubesse o valor e fosse substituir para calcular o I. Se eu tenho o mesmo U, eu sei que o resultado dessa multiplicação de R por I tem que dar sempre o mesmo valor. Se eu tenho um R maior, com certeza, para dar o mesmo valor, o I precisa ser menor. Então, se o R é maior, o I é menor. Então, o R e o I são inversamente proporcionais. Eu cliquei para abrir alguma coisa. Peraí. Botão errado. Enfim. Se isso acontece, então, o que tem a maior resistência vai ser o que tem a menor corrente. Conclusão, o I2 é menor que o I1. Anotamos aqui. Agora sim, vamos analisar. Então, letra A. As duas associações apresentam a mesma força eletromotriz igual a 4,5 volts. 4,5, 4,5, exatamente. Mas ele quer errado, ele não quer certo. Então, não é essa, porque essa tá certa. Letra B. A resistência equivalente é maior na associação de pilhas mostrada na figura representada por 2. A resistência equivalente aqui, o R2, é maior que o R1. Tá certo também, então não é essa. Letra C. A leitura nos voltímetros apresenta o mesmo valor nos dois circuitos elétricos. A leitura no voltímetro é a DDP que está passando pelo R. Se a corrente é diferente, não vai ser a mesma leitura. Concordam comigo? Então, não. Letra C está errada porque a corrente que passa é diferente, né? Aqui a gente tem R vezes I1, o R do resistor, porque a gente quer a leitura do voltímetro, que está ligado só nas beiradinhas do resistor R. Então, aqui vai ser R vezes I1 e aqui vai ser R vezes I2. Se a gente sabe que o R é o mesmo para os dois, a hora que a gente substitui o I1 aqui e o I2 aqui, que a gente não sabe substituir, porque a gente não sabe o valor do R, mas se a gente soubesse, com certeza o valor do I2 é menor que o valor do I1. Então, a hora que eu pego o mesmo valor e multiplico por alguém menor, isso daqui vai dar menor do que isso daqui, porque o I vai ser maior, o I1, certo? Então, a leitura no voltímetro do circuito representado na figura 1 indica o valor maior do que a leitura no voltímetro apresentado na figura 2. Tá certo essa, né? Exatamente isso, por isso que não é essa a resposta. Esse aqui, o I é maior, então sim, o U vai ser maior porque o I é maior e o R é igual. Então, esse é maior que esse, por isso que não é a letra D, porque ela tá certa e a gente quer a errada. E a letra E, ele fala, a leitura no amperímetro no circuito representado pela figura 1 apresenta um valor maior do que o amperímetro representado na figura 2. O amperímetro mede a corrente que passa pelo circuito 1 é maior mesmo do que a do circuito 2. Então, sim, exatamente isso que vai acontecer. Por isso que essa também está errada, por isso que a resposta correta, que na verdade é a incorreta, porque ele quer a incorreta, é a letra C. Então, a D e a E estão certas e a C é a resposta. Ok? Tudo bem? Entenderam?